Semana passada foi falado sobre a rocha da ofensa. Quem esteve aqui semana passada? Ok. Então vocês com certeza ouviram aí no estudo, o quanto Jesus ofendeu, não é? O quanto Jesus ofendeu pessoas por onde ele ia. Você, mas Jesus ofendeu? Sim, ele ofendeu. Você vai já entender um pouco mais sobre isso, além do que você já entendeu semana passada. Mas antes eu quero ler Romanos 14, versículo 13. Nós vamos usar muita palavra hoje, tá, meus amados? Então fique atento aí, fique ligado, para você não perder nada. O texto diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço, ou seja, não fazer alguém cair, ou escândalo aos vossos irmãos. Olha que texto poderoso. O nosso propósito é não ser tropeço, não ser armadilha, não ser casca de banana, né, para que o nosso irmão venha tropeçar e gerar algum tipo de escândalo ao nosso irmão. Então, como eu disse, Jesus, na lição passada, chamado de rocha da ofensa, e ele realmente ofendeu a muitos. Mas uma das principais razões para você entender isso, poxa, Jesus ofendia sim, a verdade ofende. Jesus, na intenção de cumprir o seu propósito e de obedecer aos princípios do Pai, muitas das suas palavras se transformavam em ofensas. Na verdade, se você quer um sinal de saber se você anda ou não com Deus, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, né? E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa. Esse é um grande sinal para saber se você está andando na fé. Se o mundo te ama, significa que você está mais para o lado do mundo do que realmente para o lado de Deus. Porque se você ama a Deus, de algum modo, você vai gerar ofensa. Estão ligados ou não? Por quê? Porque o mundo não vai entender as coisas de Deus, pois elas se discernem espiritualmente. Então, muitos dos momentos em que Jesus, por exemplo, escandalizou os fariseus e chegou a dizer que os cegos guiam os seus próprios cegos, né? Quando Jesus curava no sábado, ele ofendia os fariseus. Por que ele ofendia os fariseus? Porque eles estavam apegados à lei. E Jesus, ele preferia ofender os fariseus do que deixar de curar alguém que precisava de uma cura, de uma intervenção do Senhor. E naquilo ele obedecia a Deus. Ele ofendeu toda a cidade de Nazaré, quando ele leu o texto, né, de Isaías, da profecia, que ele era aquele homem, né, que viria abrir os olhos aos cegos, curar enfermos, etc. Eles ficaram tão irados que quase o levaram para jogar o desfiladeiro abaixo. Ele ofendeu a sua própria família. Quando a sua família chegou no momento em que ele reunia com a multidão, com os seus discípulos, e os discípulos chegaram e disseram: mestre, teu pai e tua mãe estão aí te chamando. Ele disse o quê? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ofendeu a família, porque ele tinha que atender aquela turma. Ele ofendeu também a sua própria equipe em João 6, quando ele dá um duro discurso, dizendo que aquelas pessoas só o seguiam porque elas tinham visto o milagre dos pães. E ele diz: vocês têm que comer a verdadeira comida que desce do céu, comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, passar pelos sofrimentos, também morrer como eu morri, como eu morro, né, como eu me entrego. E naquele momento, a palavra diz que ele ofendeu muitos irmãos. E o texto diz que muitos se retiraram, muitos foram embora. E Jesus começou a chorar lá na frente deles. E o pessoal foi embora. Foi isso que ele fez? Ele chegou com os 12 que ficaram lá e disse aqui: e vocês também querem se retirar? E Pedro disse: para quem nós iremos? Pois tu tens as palavras
de vida eterna. Mas muitos foram ofendidos, porque Jesus não negociou a verdade. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde a igreja está extremamente mundanizada, e os pastores, os líderes, muitas vezes, para não perder a sua membresia ou outras coisas mais, eles não pregam a palavra. Jesus escandalizava, porque ele pregava e vivia a verdade. Por fim, ele escandalizou também João Batista. Quando João Batista, preso, manda um recado para Jesus, pelos seus discípulos, dizendo: quem és tu? Tu és o Cristo ou devemos esperar outro? Eu acho tão interessante esse texto, porque Jesus não chamou os caras e disse logo, ele continuou tratando as pessoas, curando, e depois ele disse assim: olha, diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, pessoas são ressuscitadas, esse é o sinal. E por fim ele diz assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de escândalo ou tropeço. Era como se ele dissesse: João Batista, você já cumpriu a sua missão, eu estou cumprindo a minha, não se escandalize por isso. Então, amados, o processo de Jesus nos ensina que a ofensa tem duas coisas. Eu faço assim, duas coisas. Ela vai atingir você em dois aspectos. Um, ela vai fazer você crescer. Ou dois, ela vai fazer você tropeçar. Estão ligados ou não? Esses dois pontos. A ofensa ou vai fazer você crescer, ou vai fazer você tropeçar. Se tropeçar, é capaz de você sair da igreja, de você abandonar, mudar de igreja, porque você não entendeu o princípio de Deus para aquele momento. Então, a ofensa pela verdade, quando a verdade é pregada, quando a verdade é ensinada, o interesse dela é gerar uma transformação. Então tem que haver uma colisão de entendimento, de forças, para que com o novo entendimento a pessoa possa mudar. Faz sentido para você? Se nós não recebemos a verdade como algo de Deus que liberta, nós não vamos crescer, nós vamos tropeçar, infelizmente. Alguns, eu acho que a grande maioria, tropeça. Por isso que Jesus era chamado de a pedra de ofensa, da ofensa, porque a verdade teria que ser lançada, e isso ofende. Eu costumo dizer que a verdade, ela primeiro fere, mas depois ela cura. No primeiro momento é duro, no primeiro momento você sente um impacto, mas à medida que ela vai avançando, ela vai gerando cura, transformação de entendimento, transformação da sua vida, da sua existência. Isso aconteceu comigo em vários momentos da minha vida. Hoje nós vamos pensar mais, falei há pouco, como que foi o resumão da semana passada. E hoje nós vamos pensar mais sobre o inverso da ofensa. Nós vamos entender um pouco um outro aspecto, o outro lado dessa atitude de Jesus, que gerou ofensa por conta da verdade. Gerou ofensa, guarde isso aí para você não se atrapalhar, porque ele pregava a verdade primeiro. Gerou ofensa porque ele obedecia ao Pai, ele veio cumprir um propósito do Pai, ele tinha que se expor. Basicamente, se você entender esse detalhe, o terceiro é porque ele ofendia os outros para ajudar. Ele ofendia alguns para ajudar outros. Então ele preferia ofender os fariseus e curar alguém no sábado do que deixar para o domingo. Entende? Então essa foi a razão. Ele não ofendia para suprir um interesse pessoal. Ele não ofendia porque ele estava se beneficiando. Mas a ofensa gerava naquelas pessoas, a motivação era obedecer a Deus, falar a verdade e ajudar os outros. Guarde isso para você entender o andamento das coisas. Então, nós nos vemos numa situação, Mateus 17, 24, 27, muito interessante, novamente com Pedro. O texto diz que Pedro foi abordado pelo cobrador de imposto no templo, fazendo uma pergunta. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo?
Então a pergunta foi uma pergunta capciosa, instigante, e Pedro responde, pode passar. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Ele entrou na casa, talvez ele fosse dizer, Jesus, o camarada ali está pedindo, mas Jesus se antecipou e falou primeiro, perguntando-lhe, o que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Pode passar. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então, os filhos estão isentos. Se cobra dos outros, é interessante esse princípio aí, amados. Porque todo judeu maior de 20 anos era obrigado a pagar o imposto do templo, essas 2 dracmas, né? É como um tributo anual. Isso está lá em Êxodo capítulo 30. Então, por isso que ele abordou Jesus a pagar aquele imposto. Mas Jesus disse assim, preste atenção. Quando ele fala de filhos, aí ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou. Eu sou o filho do Criador. Eu sou filho do Senhor do templo. E ele diz, quem que deve pagar? Os filhos ou os outros? Ele disse os outros. Continua o texto, para você entender. Toca aí, toca o texto. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará a moeda de 4 dracmas. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Quando ele fez Pedro entender que ele, como filho, não deveria pagar impostos, não deveria pagar o imposto, ele deixou Pedro consciente de que se ele não pagasse, ele não estaria errado, porque os filhos não deveriam pagar. Mas ele disse assim, para não gerar escândalo, mesmo sendo eu livre desse pagamento, eu não vou trabalhar para pagar esse imposto, mas eu peço a você, vai pescar, e quando você pegar o peixe, tire a moeda que está na boca dele, do peixe, pague para mim e para você. O que é que ele ensinou para Pedro? Primeiro, Pedro, tu sabe quem eu sou. Por que Pedro sabia quem ele era, gente boa? Porque foi Pedro quem disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou para ele assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Então Pedro, naquele momento ele entendeu, é verdade, você é o Filho, pela tua ordem eu vou lá e pego. Eu acho isso muito interessante, porque Jesus reafirmou de novo o que Pedro já cria, quem Jesus era, e Pedro obedece, pela fé vai, porque foi um pedido meio doido, né, gente? Você imagina, será que algum de nós iríamos para isso? Mesmo sendo Pedro um pescador experiente, mas amado, quando você começa a andar com o Senhor, nada é demais, nada é fora da realidade. Não é verdade? Quando você começa a andar com Deus, nada é tão sobrenatural que você diz, não vai acontecer. E Pedro foi. Agora o interessante foi que Jesus é tão generoso, que ele não apenas pagou o imposto do próprio Senhor, mas ele diz, paga por mim e por ti. Agora qual foi a razão de ele pagar o imposto? Não gerar escândalo. Imagine se Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo livre, dissesse, ei eu sou filho de Deus, cara, eu não vou pagar, eu não vou, é meu direito. Como assim? Não, eu sou filho de Deus, eu desci do céu. Vocês acham que ia terminar como essa história? Num grande escândalo. Então veja que nesse momento, hoje nós vamos aprender que nós devemos evitar o escândalo. Na verdade, nós precisamos aprender quando vale a pena gerar o escândalo, porque aí você vai gerar o escândalo por obedecer, e aquele escândalo depois pode se tornar uma bênção para quem se escandalizou, ok? Mas ele está nos ensinando hoje que nós devemos evitar o escândalo, ainda que você tenha que abrir mão de um direito que você tem como filho. Então, Jesus, no versículo 27, dá essa orientação e pede que pague para os dois, para que pudesse, vamos dizer assim, calar a boca do acusador. Esse é o sentido.
Cala a boca do acusador. Aí você diz, poxa, mas Jesus já ofendeu muitos, né? No capítulo anterior, semana passada. Mas agora, amado, ele paga para evitar a ofensa. Literalmente é isso. Ele paga para evitar a ofensa. Se você continuar a leitura no texto, capítulo 18, segue aí para o capítulo 18, versículo 1. Nós vamos entender que, pode até parecer uma incoerência, como é que naquela semana ele estava batendo forte, eu já disse qual a razão para você, e agora ele está ensinando a evitar a ofensa. Vamos ler Mateus 18, 1 a 4, diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos gostavam demais dessa pergunta, né, gente boa? Vamos passando, pode passar. Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e, pode passar, eu vou ler até o 4. E disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Segura aí. Se convertam. Primeiro ponto, se convertam. Né? Ou seja, mude a direção. Se torne como uma criança. Se submeta ao Senhor, vocês não vão entrar no reino do céu. E passa mais um pouco, o 4. E aí ele diz, portanto, quem se faz humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus passa a ensinar que o maior não é o mais inteligente, não é o mais rico, não é o mais bonito, senão eu seria, né? Mas sim aquele que se humilhar, aquele que se humilhar e servir. Você acha que Jesus se humilhou no texto anterior? Quando ele, mesmo sendo filho, disse, não, eu vou pagar o imposto, eu vou me submeter a essa situação, para que não gere o escândalo, né, no local onde ele estava. Então, amado, quando você se humilha por um bem maior, mesmo abrindo mão de um direito, não tenha dúvida que o Senhor vai te recompensar. Não tenha dúvida, esteja seguro dele. Eu sempre digo, quando alguém diz assim para mim, pastor, eu fui muito humilhado, eu passei por muita dor, eu fui muito humilhado. Se você passa a se submeter a Deus, aguarde que está chegando a exaltação, amém? Aguarde que está chegando a exaltação. É uma lei. Tem que acontecer. Não fique abatido, abalado, porque você está sendo humilhado, ou foi humilhado, porque no momento que você se submeteu ao Senhor, Ele te garante que o humilhado será exaltado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Eu lembro de um momento que eu passei uma experiência muito forte no meu trabalho há muitos anos atrás. E eu fui extremamente humilhado ali. Muito humilhado. Eu era staff, só acima de mim era o dono, os donos. E outros que eram do mesmo nível que eu, outras diretorias. E eu fui muito humilhado. Deus queria primeiro me humilhar, me remanejar de lá para depois me exaltar. E se levantaram 3 pessoas contra mim, Ele permitiu. 3 pessoas. Essas 3, eu acho que os 3 eram crentes, não me recordo direito, mas 2 eu tenho certeza. E foi um processo. O grande não é o que está sendo sempre abençoado, o grande não é aquele que tem tudo fácil, o grande é o que se humilha. E eu me submeti ao processo de Deus, ao tratamento de Deus. Foi um período, quase um ano, daquela forma. E no dia que eu comecei a orar, eu pedia perdão do Senhor, pedia que Ele me mostrasse o que era. Foi um processo longo. E eu orava por aquelas pessoas. Às vezes eu orava para Deus tirá-las, era um negócio doido. Teve um dia que eu orei, eu parei na frente da empresa e disse, Senhor, manda um anjo com uma bazuca, explode isso aí tudo. Me defende, Senhor. E não era aquilo. E o Senhor pacientemente comigo, me ensinando.
Eu fui entendendo. Amados, mas aconteceu uma coisa assim incrível. Depois que eu saí de lá, naquele mesmo ano, Deus tirou 2 daqueles 3. O outro eu não sei, que eu perdi o contato. Mas Deus levou 2 daqueles caras lá. Eu orava muito por eles. Eu não sei qual foi exatamente a razão de Deus ter recolhido, eles morreram. Mas eu sei que Deus começou a me exaltar. Eu mudei a minha sorte. Deus me colocou numa situação muito melhor do que a que eu estava. Mas é preciso passar, amados, pelo processo dele. Mateus 20, 26 a 28 diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus, amados, nos deu essa chave, aqui é uma chave, o Todo-Poderoso, aquele que se tornaria o rei, que se tornará o rei, no reino do Todo-Poderoso, ele se humilhou e ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha que frase. A gente acha que o melhor é servir. Olha como Deus investe o sentido do entendimento da lógica humana. O grande não é aquele que é servido. O grande é o que serve. Quem é o maior no reino do céu depois do Pai? Fala aí para mim. Gabriel? Miguel? Quem é? O Filho. Por quê? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se submeteu ao Pai. Ele dizia: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu falo o que eu ouço o Pai falar. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então essa é a chave. Servir. Ainda que sendo ele livre, ele provou para Pedro: eu sou livre. Pedro concordou e foi pescar e resolveu o negócio. Ele disse: eu vou pagar mesmo sendo livre, porque eu vim para servir. E nada pode atrapalhar isso. O processo de Deus. Eu quero dizer que você também, meu irmão e minha irmã, você está aqui nessa terra para servir. Você quer se tornar grande? Sirva. Você quer ser cara? Sirva. Você quer ser diferenciado? Não se economize. Eu vejo muita gente se economizando na igreja, cheio de talentos, de habilidades. Aqui tem espaço, meus amados. O que você souber fazer, qualquer dom que Deus tenha dado para você, eu quero dizer, aqui nesse pequeno ambiente, tem espaço para você servir, porque eu entendo que os dons, eles só são desenvolvidos se praticados, e os dons não são para proveito próprio, são para edificar a igreja. Se você não usa seus dons na igreja, não tem oportunidade de usar, ou não usa, porque você se economiza, você não edifica. É um potencial isolado, é um potencial que não vai dar frutos. Mas fique atento, porque o meu foco aqui é que você também é livre para servir. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Alguns, amados, infelizmente, nós vemos nas nossas lideranças, homens, mulheres que estão num certo nível de liderança, eles não estão prontos, dispostos a servir, eles querem ser servidos, e muitas vezes eles manipulam até as suas ovelhas. Mas não foi para isso que o Senhor nos deu liberdade. Ele não nos tornou filhos para que nós pudéssemos nos beneficiar pessoalmente disso, e sim para servir o outro. O autor no livro diz que liberdade é sinônimo da palavra privilégio. Então, o privilégio nesse sentido não é de benefício próprio, mas o privilégio para servir ao outro. Servir a outro, portanto, é o que, amados? Um privilégio. Meus amados, Deus me ensinou a ter alegria quando eu vejo uma oportunidade de ajudar.
Eu fico muito feliz quando eu vejo uma oportunidade de ajudar. E eu compartilho com outras pessoas que eu confio a oportunidade de ajudar. Às vezes é com dinheiro, às vezes é com uma ação, às vezes até mesmo com intercessão. E eu vivo, para mim, torna semente. Graças a Deus, eu vivo semeando. Eu não sei se eu contei para vocês, mas da vez que eu passei na frente de uma igreja que estavam construindo, e eu me dispus a ajudar. Eu posso trazer pelo menos um saco de cimento, 2 sacos de cimento. Eu queria ajudar com alguma coisa, porque isso é uma forma de servir, de ser útil. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas vêm aqui no Amigo de Fé, dia de terça-feira, você pode servi-las. Você sabe que você pode gerar um escândalo na vida de alguém só porque você não deu uma boa noite para ela? Só porque você não deu um abraço, não chegou perto, e essa pessoa pode ficar escandalizada e dizer: não vou mais naquela igreja não, o pessoal é tudo frio lá, não fala com a gente, pensei que eu ia ser bem recebido. Amados, não perca a oportunidade, as oportunidades que Deus te dá para você servir. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Quem serve é verdadeiramente livre. Isso que Jesus nos ensina. Quem está cativo, essa pessoa é um escravo. Ela acha que é livre, mas ela é escrava. Às vezes é escravo da droga, escrava do sexo, escravo do dinheiro. O escravo, ele é obrigado a fazer as coisas, ou seja, ele é obrigado a servir. Não é verdade? Ele não faz porque ele quer. O servo é diferente. Servir traz sentido para a vida dele. Estão ligados? Servir traz sentido para a vida dele. Eu fico olhando, nossa equipe de louvor aqui, que quando nós começamos, era no Data Show, baixado do YouTube, tinha que escolher as músicas que tinha letra. Eu digo: olha, vai ser essas aqui, acha aí, cara, dá um jeito de achar aí, nós temos que projetar lá naquele auditóriozinho lá que a gente fazia, né? Mas era muito bom, né? Então era essa a nossa banda, né? Mas hoje, quando eu vejo outros, nesse momento, eu vi ontem eles ensaiando para cantar aqui. Isso é servir. Isso é servir, é se dispor. Você foi chamado para isso. Isso traz sentido à sua vida. É bom ou não é bom? Servir está aqui para vocês. É excelente, né? É bom. Servir traz sentido. Mas muitos ofendidos não servem. Servir é uma prática que o Senhor nos ensina que funciona em qualquer lugar da vida. Você quer ser promovido? Usa isso aqui na tua empresa. Ô, pastor, lá eu não cresço. Aí se eu perguntar assim: e aí, como é que é o teu trabalho lá? Não, eu chego 8h15, é 8, mas eu chego 8h15. Quando dá 5 horas, 5h30 que eu saio, mas 5 horas eu já estou arrumando as minhas coisas para sair. E aí está reclamando porque não está tendo espaço, não está crescendo na empresa. Olha, se você quer ser promovido, quer crescer na empresa, comece a servir. Comece a servir. Quando eu trabalhava empregado, amados, eu era o melhor na empresa. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Não preciso disso. Mas eu era. O meu processo era esse aí. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Às vezes os caras chegavam comigo e diziam assim: pô, cara, parece que é leso. Isso é ruim porque tu fica aí, daqui a pouco o chefe vai querer que todo mundo fique. Cara, eu estou ficando porque eu preciso. Eu não trabalho para o meu patrão, eu falava assim. Eu não trabalho para ele, eu trabalho para mim, cara. Eu trabalho para mim. O cara não entendia que eu estava me treinando para quando eu tivesse o meu próprio negócio, eu também não me economizasse, eu servisse. Porque quando você se economiza e deixa de servir, isso se torna um hábito. Um mau hábito, por sinal. E você vai levar esse mau hábito para onde você for. Então você quer ser promovido, quer crescer? Sirva. Sirva. Servir é se humilhar. Servir é se submeter. Dentro do princípio, o Senhor vai te abençoar. Eu lembro que quando eu contratava pessoas, o cara ia comigo e dizia assim: eu quero ganhar X. Eu digo: você sabe fazer o quê? Eu sempre gostei de treinar gente que não sabia, que não tinha habilidade. E dizer para ele: eu vou te pagar tanto. Mas é o seguinte, agora eu estou dizendo para você quanto você vai ganhar.
Mas se você fizer bem feito, daqui a 1, 2 anos, você vai dizer para mim quanto você quer ganhar para ficar. Aí eu vou dizer se eu quero você ou não. E funcionava. Entende? Porque quando ele se tornava alguém especialista, ele tinha um valor próprio. A promoção era natural. Mas o cara que se economiza, seja na igreja, seja no trabalho, achando que, não posso servir, não vou servir. Não entendeu o princípio? O escravo tem de fazer. O servo, ele deseja fazer, não é verdade? O servo, ele procura a oportunidade de fazer. O escravo faz o mínimo. Eu sou escravo mesmo? O servo faz o máximo. O escravo caminha 1 milha nas bombas. O servo caminha 2. Ele dá generosamente. O escravo se sente roubado. O servo, ele dá generosamente. É impressionante. O escravo é preso. O servo é o quê? Livre. O escravo luta por seus direitos. O servo, como Jesus, abre mão dos seus direitos para não escandalizar ninguém. Amados, eu já vacilei nisso aí. Eu já tive situações que eu não abri mão dos meus direitos. Eu vou usar uma palavra lá dos nordestinos, aí eu me lasquei. Porque o Senhor não me chamou para isso, deu errado. Não estou falando para a gente ser bobo. Os crentes escravos, olha só, tem esse tipo. Eles fazem sempre o mínimo. Ele vem dar oferta aqui, põe uma moedinha, se ele não tiver, ele põe a nota menor que ele tem. Ele acha que vai fazer falta. Não estou falando isso para você dar mais, não. Mas ele não entende que tudo que ele tem, ele recebeu. Eu tenho alguns princípios comigo. Todos os cultos, onde quer que eu vá, eu oferto. Você não precisa usar esse princípio para você, tá? Isso é comigo. Às vezes a pessoa nem está em condições, está desempregada. Eu já tive também essa outra fase aí. Né? Mas Deus, quando eu cheguei num certo nível de entendimento, todo culto, onde quer que eu vá, se eu estiver viajando, se eu vier em 3 cultos, porque é dele mesmo. É um ciclo, é uma dinâmica, não é um negócio. É uma dinâmica de semear e de jogar generosamente, né? Além dessa liberdade para servir. E é interessante isso, amado, dentro da igreja, como nós geramos muitas ofensas, porque não entendemos o princípio e porque não entendemos como que é a dinâmica de Deus. O apóstolo Paulo conta um exemplo lá em Coríntios, sobre a questão da liberdade por causa da comida. Vocês devem ter lido aí, quem lê o livro, vê esse exemplo. Né? Romanos 14, 1-3 diz assim: recebam o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Recebam quem? O que é fraco na fé, o que precisa de ajuda, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O que ele está nos ensinando aqui? Que nós vamos ter talvez a nossa caminhada crentes fracos, que não vão entender certos princípios. Eles precisam ser o quê? Recebidos por você. Você não é melhor do que ele. Você não andou mais a ponto de menosprezar alguém. Ainda que Jesus tenha dito que com a oração se santifica o alimento, nessa igreja havia alguns que se escandalizavam, e na hora de comer era uma confusão. Eles tinham uma visão do ídolo, então eles imaginavam que aquela carne estava sacrificada aos ídolos. E o outro que já tinha andado mais na fé, entendia, não, nós oramos, está santificado, igual Jesus falou lá em Marcos 7. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. Mas aí havia ali uma confusão, e alguns se ofendiam por causa daquilo. O problema era esse: os mais fracos não podiam olhar para a carne, que achavam que estava sacrificada a ídolos, e comiam legumes. E os outros diziam, bobão,
está perdendo a carne suculenta aqui do churrasco. E aí eles usavam a sua liberdade, porque eles já tinham entendido, para esnobar o outro. Nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos entender, amados, que há uma evolução natural, um crescimento natural. Eu não posso esperar que um irmão que começou agora ande no mesmo ritmo que eu. Então, amados, na fé é a mesma coisa. Vai ter situações que o irmão vai precisar da sua ajuda. Acolha o mais fraco. Não cause escândalo para ele. Ele precisa se desenvolver, leva tempo. Às vezes é difícil para nós, né, alcançarmos esse nível e nós cobramos o outro. Queridos, o amor, ele acolhe. O amor também, ele lança fora o medo. Há coisas, eu tenho andado com pessoas que não tem sido fácil, meus amados, em aconselhamento, em ajuda. Eu vou te falar, tem momentos que o Senhor tem que me dar graça dobrada. E Ele me renova para continuar a caminhada, porque são pequenos, estão crescendo. O coração de Jesus, esse coração que Jesus tinha, de servir, de correr riscos, de trazer o ódio dos fariseus a ponto e dos sumos sacerdotes a ponto de planejar a morte dele por inveja, era não por ele mesmo, mas por obedecer ao Pai e para servir ao povo. E esse, amado, entenda, esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados à liberdade para nós beneficiarmos a outro. Gente, seria tão bom se nós entendêssemos isso, que nós precisamos não gerar ofensa, mas usar a liberdade para abençoar. Queria ler 1 Coríntios 8, nós já estamos no finalzinho aqui, eu quero só destacar isso para você. 1 Coríntios 8, 9 e depois o 11 ao 12. Porque, amados, quando você não tem esse entendimento, você pode levar o seu irmão a tropeçar, como foi o primeiro versículo que eu li aqui, porque eles têm a consciência fraca. Eu lembro, amados, que eu estava num lugar, alguns anos atrás, e eu convivia com um líder, eu tinha uma intimidade com um certo líder de uma igreja, e esse líder convivia com todo tipo de peão, e um dia ele chamou um palavrão tão feio que eu me assustei, nunca esqueci aquilo, foi um escândalo para mim aquilo. Se eu não tivesse firmado na fé, talvez eu pudesse ter caído fora. Você sabe que até a sua linguagem pode ser instrumento nas mãos do diabo, de escândalo, para fazer o seu irmão tropeçar. Tome muito cuidado com isso. Olha o que Paulo fala aí, ó. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pode passar. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Pode passar. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra quem? Contra Cristo. Então, nós precisamos vigiar muito, porque nós temos que dar um testemunho lá fora e aqui dentro. Às vezes, a ira é outro motivo de tropeçar, de levar o seu irmão a tropeçar. A Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de autocontrole, de domínio próprio. E muitas vezes o nosso descontrole, a nossa liberdade faz o outro pecar porque a gente não se controla. E um outro ponto assim muito importante de abrir mão de direitos para dar um bom exemplo, como Jesus fez, não gerar escândalo. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que o trabalhador, ele é digno de um salário. Mas ele diz,
eu escolhi abrir mão desse direito e eu faço tendas e eu trabalho para não ser pesado a ninguém. Olha que coragem. Eu conheço alguns pastores. Veja, isso foi uma escolha de Paulo. Não estou para pastor e líder fazer isso. Eu só conheço ele que citou isso no Novo Testamento. Mas eu conheço vários pastores desse tempo que também tomaram essa decisão. E eles dizem assim: nós somos fazedores de tenda. Nós abrimos mão do nosso direito de salário e Deus nos sustenta de outra forma. E é incrível como eles são bem pagos, gente boa. Que talvez, se eles fossem remunerados pela igreja, não fosse tão bem remunerados como eles são pelas bênçãos que o Senhor dá. Então ele usa a liberdade, o direito de receber, e ele doa aquilo, porque ele sabe que tem uma outra fonte que supre. E numa das igrejas que eu fui, o pastor disse: aqui ninguém tem dificuldade. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, nós socorremos ela, até que ela se empregue. Mas nós ensinamos que depois que ela se empregar, ela passará a ser um socorrista, vamos dizer assim, uma resposta de Deus, um socorro para outros que precisam. E o sistema funciona como era lá em Atos. Porque ele toma a liberdade, escolhe e entrega aquilo como um serviço. Isso é riquíssimo. Paulo chegou a dizer que a piedade, grande fonte de lucro, é a piedade com contentamento. No original ele usa a palavra ganhos. Servir, amados. Servir, nós somos chamados para isso. Nós precisamos abrir mão e nos oferecer humildemente. Jesus ofendeu a muitos. Você diz: pô, Jesus ofendeu a muitos. Mas sabe, ninguém se doou como ele. Ele diz: eu tenho vocês como amigos. O amigo conta para os seus amigos o que vai fazer. Jesus abria até o futuro. Eu estou dizendo, ele dizia várias vezes aqui: eu estou dizendo isso aqui para vocês, para que quando acontecer, vocês saberem que eu falei. A entrega dele foi tão grande, a vinda dele como servo, que ele se oferece para salvar o mundo inteiro. E ele fala que nós devemos fazer o mesmo, nos entregar também, como resposta dele, como instrumento dele, para como ele levar salvação. Eu concluí vendo 1 Coríntios 8:9, nós já lemos, eu quero só repetir: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Fique atento, amado. O nosso estilo de vida, agimos diferente do mundo. Não se economize. Não se economize, senão vai gerar ganho para você, para perda. Romanos 12:19 diz assim: sim, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O nosso é impedir ou não se tornar tropeço, para que alguém tropece e caia, né? E gerar essa construção, gerar esse modelo, as pessoas se firmem e não se enfraqueçam, ao invés de se enfraquecer. 2 Coríntios 6:3 diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Queridos, quando eu iniciei esse ministério, com 4 homens, numa salinha ali, no mês de dezembro. Por quê? Porque como tinha os pequenos grupos, né, era uma coisa nova, aí eu disse: eu não posso escandalizar. Se eu criar um grupo, no dia que tem outros grupos, podem entender que eu quero tirar a gente de lá. Eu não quero isso, não é essa a minha motivação. Aí eu comecei com 4 caras. Tinha uns 4 camaradinhos.
E aí teve dia que o cara dizia, pastor, e o pessoal não vai chegar? Não, chegou, já estamos com uma multidão aqui. Mas o meu foco era não gerar escândalo. Nós começamos quando os grupos entraram de férias, porque eu não queria ser mal interpretado. E eu vejo que em tudo isso gera bênção, porque a nossa intenção era servir, sem gerar escândalo. Amados, eu quero concluir dizendo a você que você também, assim como eu, fomos chamados para servir. Se nós, de fato e de verdade, servirmos uns aos outros, em amor, abrindo mão dos nossos direitos, em prol do outro, certamente, nós seremos extremamente abençoados. Como a palavra diz, mais bem-aventurado é dar, antes dar, do que receber.